seguidores do canal Direito e Concurso, professor Alexandre Nogueira, continuando nossos estudos de lei de organização e divisão judiciária, eu quero trazer para você a parte que trata da administração do Tribunal de Justiça, a chamada administração superior, né, que é aquela composta pelos 5 desembargadores que são eleitos pelo Tribunal Pleno para, durante um biênio, ocuparem as funções de presidente do Tribunal de Justiça, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e corregedor-geral da Justiça. Nós já vimos em vídeos anteriores as funções do presidente. Mais à frente nós veremos as funções do corregedor-geral da Justiça. Hoje nós vamos nos concentrar aqui nas funções dos 3 vice-presidentes. É importante que você entenda que entre essas funções de primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes existem coincidências nas atuações e existem também as particularidades de cada uma dessas funções. Lembrando que todas as funções aqui são exercidas obrigatoriamente por desembargadores, tá? Tanto a função de presidente, quanto de primeiro vice, de segundo vice, terceiro vice e corregedor-geral da Justiça. Então vamos lá. Primeiro vice-presidente do tribunal, o que nos diz a Lei de Organização e Divisão Judiciária? A ele incumbe substituir o presidente cumulativamente com as suas funções. Preste atenção aqui, candidato, que eu marquei aqui com uma lâmpadazinha, né, para você ter uma atenção aqui. Por que eu marquei com uma lâmpadazinha? Quando nós formos ver as funções do segundo vice e do terceiro vice, você vai perceber que eles vão fazer as substituições da outra autoridade sem prejuízo das suas funções. A Lei de Organização e Divisão Judiciária fala sem prejuízo das suas funções. Em relação ao primeiro vice, diz que vai substituir o presidente cumulativamente com as suas funções de primeiro vice. É uma questão só de terminologia, né? O fundamento é o mesmo, mas eu só quero chamar a atenção para você que o Código GERGS tratou de forma diferente as nomenclaturas. Então ele diz que ao primeiro vice-presidente incumbe substituir o presidente cumulativamente com as suas funções de primeiro vice. Então, quando que ele substitui o presidente? No eventual impedimento do presidente, numa licença médica do presidente, nas férias, quando o presidente não pode atuar em determinado procedimento, determinado processo. E aí, quem é a primeira autoridade a substituir em suas funções? O primeiro vice-presidente, certo? O presidente está viajando, está participando de um congresso em outro estado, e aí quem vai substituir? Na ordem de autoridades, o primeiro vice-presidente, correto? Então, substituir o presidente cumulativamente com as suas funções de primeiro vice. Outra função do primeiro vice, que também nós vamos ver, incumbe aos demais. Incumbe, então, aqui ao primeiro vice-presidente integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura. Então veja que o primeiro vice é membro integrante tanto do órgão especial quanto do Conselho da Magistratura. Também incumbe ao primeiro vice distribuir os feitos de natureza cível. Mais uma vez eu chamo a atenção para você aqui que nós estamos falando dos feitos de natureza cível. Por que eu chamo essa atenção? Porque quando nós formos ver sobre o segundo vice-presidente, você vai ver que ele é responsável por distribuir os feitos de natureza criminal. Então, uma importante diferenciação aí nas funções entre o primeiro vice e o segundo vice. O primeiro vice distribui os feitos de natureza cível e o segundo vice distribui os feitos de natureza criminal. Tudo no âmbito da segunda instância, tudo no âmbito do Tribunal de Justiça. São os processos que vão ser julgados originariamente por um órgão do Tribunal de Justiça ou então processos que chegam ao Tribunal de Justiça para serem julgados, para serem apreciados em grau de recurso. Então, quando for processo de natureza cível, quem vai fazer essa distribuição? Ou seja, vai fazer o sorteio para saber para onde que um determinado recurso vai ser distribuído, para que Câmara vai ser distribuído determinado recurso. Então, o primeiro vice, quando se tratar de feito de natureza cível. Também ao primeiro vice-presidente incumbe tomar parte no julgamento do órgão especial sem ser relator. Então veja que vai ter uma regra e vai ter exceção. Como assim? Primeiro, a Lei de Organização e Divisão Judiciária diz que o primeiro vice vai tomar parte no julgamento do órgão especial sem ser relator do processo. Quer dizer, sem que tenha um processo distribuído para ele na qualidade de vice-presidente. Mas isso vai ser sempre assim, Alexandre? Não, olha só. Há exceção a essa regra aqui. Qual é a exceção? As exceções eu sempre boto em vermelho e boto um hashtag só que não. Nos meus mapas mentais eu boto hashtag SQN, quer dizer, hashtag só que não, que quer dizer que é exceção à regra. Qual é a regra? O primeiro vice-presidente vai tomar parte nos julgamentos do órgão especial sem ser relator.
exceto nos casos de anterior vista ou distribuição do processo. Então, se antes de um desembargador se tornar vice-presidente, esse desembargador está lá integrando o órgão especial, antes de ele se tornar vice-presidente, ele teve um processo distribuído para ele, ele vira relator daquele processo. Depois ele vira vice-presidente, ele não abandona esse processo, ele não distribui para outro desembargador. Ele vai continuar com esse processo para ele vai relatar esse processo e ele vai participar no julgamento do órgão especial como relator do processo. Mas por quê? É a exceção à regra. Por que ele vai ser relator num processo? Porque esse processo foi distribuído anteriormente para ele. Então, se a prova diz para você assim, incumbe ao primeiro vice-presidente tomar parte no julgamento do órgão especial sem ser relator, a princípio está certo. Aí se ela especifica, se tiver uma resposta melhor, qual seria a resposta melhor? Incumbe ao primeiro vice-presidente tomar parte no julgamento do órgão especial sem ser relator, desde que não tenha anterior distribuição do processo. Também estaria correto. Tá? Isso que você tem que entender. Mais uma função do primeiro vice-presidente: exercer as funções administrativas delegadas pelo presidente do Tribunal de Justiça. E, por fim, o primeiro vice-presidente, no âmbito da sua competência administrativa, ou seja, no âmbito ali da estruturação da primeira vice-presidência, tá, que é um órgão de atuação do Tribunal de Justiça, ele vai poder expedir determinados atos administrativos, que nós já vimos também numa aula anterior, aquela regrinha mnemônica, né, aquele anagrama, Ana Circo. Ana gosta de circo. Por que a gente fala Ana Circo? Porque o primeiro vice-presidente pode expedir atos normativos, avisos, circulares e ordem de serviço. Como nós já vimos anteriormente, as iniciais aqui, ó, A-N-A, CIRC, ó, Ana Circo. Assim você guarda, então, quais são os atos administrativos expedidos pelo primeiro vice-presidente. Atos normativos, avisos, circulares e ordens de serviço.